Olá, galera. Mais uma aula de mineralogia e petrologia. Na última aula a gente tinha falado sobre modos de ocorrência das rochas magmáticas intrusivas e hoje a gente vai falar sobre os modos de ocorrência das rochas extrusivas. Vamos lá para o nosso quadro. Então, modos de ocorrência das rochas magmáticas, aula 27. Na aula anterior, então, a gente falou sobre as estruturas de rochas magmáticas intrusivas, né? E a gente lembrou que esse tipo de estrutura, né, rochas intrusivas, estão associadas ao interior da crosta, ou seja, que ocorrem a uma determinada profundidade. E aí a gente, né, mostrou que a partir de um determinado Plúton, então você tem um Plúton qualquer aqui, um batólito, por exemplo, né? E esse batólito ele pode invadir, né? Então, se você tiver aqui, né, uma sequência de rochas sedimentares, né? Por exemplo, né, usando como exemplo, e esse batólito ele intrudiu essa sequência de rochas sedimentares, é bem provável que depois, nas últimas etapas do processo de utilização ou de injeção de mais material nessa câmara magmática, você pode ter que parte desse material, por exemplo, pode fraturar as rochas, né, que estão localizadas em cima e você aí ter, né, a formação de um vulcão. Então você tem a formação de um vulcão aqui na superfície a partir da formação desse cone resultante da disposição de lava. Mas parte desses materiais eles podem ficar presos nas estruturas das rochas pré-existentes. Então você, por exemplo, pode ter instalação de diques, né? Então uma das características dos diques é o formato tabular e a característica dele é de cortar as rochas pré-existentes. Ele é discordante das rochas pré-existentes. Mas pode ter situações também onde você tenha situações onde, né, você tem que todo o material ele ficou preso, né, concordantemente à estrutura das rochas pré-existentes. Então, aqui você teria os fios, né, as chamadas soleiras, e aqui você teria os diques. Mas existem outras estruturas também que a gente comentou, né, os facólitos, os lapólitos, né, que são outros tipos de estruturas que se formam também dentro dessa característica aí, formatos de cogumelos, né? Então você tem outros tipos de formatos aqui que vão gerar essas estruturas das rochas, nas rochas intrusivas. Mas no nosso caso aqui das rochas extrusivas, né, que são associadas a processos de expulsão do magma na superfície da crosta, de forma a formar, né, aquele vulcão típico. Então é produto de atividade vulcânica que se forma na superfície. Da característica das rochas extrusivas. Dentre os materiais que a gente tem o espalhamento da lava e a solidificação, assim como fragmentos de rocha, né, como esses que a gente tem aqui, que são cristalizados durante o processo de resfriamento. Então, durante o próprio processo de explosão de uma câmara, de uma cratera vulcânica, né, você tem a expulsão desse material que ele cristaliza, ele resfria e solidifica no trajeto, né, ao entrar em contato com o ar, formando determinada estrutura. Então, quando são ejetados das crateras, das chaminés, dos vulcões, esse material ele cristaliza e ele ou se fragmenta, material fragmentado, ou quando no caso é lava, ele solidifica na própria atmosfera, em contato com as temperaturas mais baixas da atmosfera. As rochas extrusivas, de uma maneira geral, você tem a forma se caracterizam pelo fato de serem também chamadas de rochas, né, vulcânicas,
né, porque extravasam na superfície, e você tem a formação típica dos vulcões. Então você tem tipo de erupção fissural, é quando você tem uma fissura, geralmente linear, na crosta. Então você imagina numa situação onde você tem uma determinada porção da superfície terrestre, né, e você tem um contato com uma câmara magmática aqui embaixo, e por acaso ocorre uma fissura nessa crosta, né? Então, uma fissura, e aí o material vulcânico vai espalhar, vai sair por aqui, por essa fissura. Então, essa é o tipo de uma erupção fissural. Mas a maioria das vezes os vulcões eles formam escudos, né? Então, são chamados os vulcões escudos, que são aqueles magmas mais fluidos, as caldeiras são mais achatadas e as laterais têm uma inclinação menor. Então, é aquele tipo de vulcão, né, que se caracteriza pelos seus taludes menos inclinados. Estão associados, então, a magmas mais fluidos, então magmas mais básicos, né, já que os magmas mais ácidos são magmas mais pastosos, menos viscosos. O extrato vulcão já é um cone vulcânico com alternância de lavas e acumulação de material clástico. Lembrando que sempre que se referir a clástico, galera, clástico se refere a fragmentos. Então, quando se refere a material clástico, a gente está se referindo a fragmentos. Então, são fragmentos de rocha. Então, tem o cone truncado, então aquele típico vulcão, né, com o cone truncado, né, onde você tem, né, a alternância de lava, com material clástico, ou seja, material fragmentado. Então, essa é a característica básica desse tipo de vulcão. E com uma cratera típica no topo. Então, essa aí aqui é um exemplo aqui desse vulcão. Então você tem o desenho típico dele, né, com a câmara magmática lá mais embaixo, né, localizada em profundidade, e aquele desenho típico, aquela topografia típica de um vulcão. As rochas extrusivas também podem formar domos de lavas, ou seja, você tem uma lava tão viscosa, tão pastosa, que ela não, ou às vezes ela nem chega a formar um vulcão, ou seja, ele fica preso, né, a pouquíssima profundidade. Se você tem né, a câmara magmática a pouquíssima profundidade, só levanta, mas também pode formar, né, você tem a fragmentação aqui, e esses domos de lava você ter, né, a sua destruição. Geralmente a composição é mais ácida, ou seja, sempre quando você tem magmas mais viscosos, a sua composição é mais ácida. Esse ácido aqui, pessoal, é no sentido de ser magmas mais ricos em sílica. Então, magmas mais ricos em silicatos, né, mais ricos em SiO2, são muito mais ácidos. Então, por isso, aqui nesse caso aqui você tem uma cratera enorme, né, e você tem os domos, né, as elevações do terreno, em função provavelmente de mais material está entrando nessa câmara magmática, empurrando, né, o terreno para cima. Então, é uma característica desse tipo. Uma outra forma também de classificar é classificar a partir das lavas, né, pelos tipos de lava, né, as corridas de lava. Então você tem as lavas, por exemplo, esse tipo de lava aqui, que é chamada lava, né, cordada, que tem um formato de corda, né, como se fosse uma corda entrelaçada. Né? Então você tem esse formato, né, como se fosse uma corda entrelaçada. Um tipo de lava. Né? A Parroeroi, que é o nome, nome mais havaiano, que na linguagem havaiana significaria uma lava que você pode andar em cima, né? Você pode andar com os pés descalços, porque ela é lisa e arredondada. Já a lava do tipo AA, né, é uma lava mais angulosa, né? Ou seja,
com mais pontas, né? Então essas pontas impedem de andar nela. Então seria o nome que eles usam para Roerro e Haha seria em função dessa característica, né? Geralmente lavas em cordas são mais basálticas, ou seja, são lavas mais fluidas, né? E as lavas em bloco são mais lavas mais angulosas. Então essa seria a característica mais comum desse tipo. Outros produtos vulcânicos a gente tem, além desses materiais que a gente falou, das lavas, dos cones vulcânicos, a gente tem também as cinzas, que são aqueles fragmentos muito finos, com menos de 2 milímetros de diâmetro, que podem ser transportadas pelo vento até longas distâncias. A gente lembra de determinados vulcões recentes que impediram, por exemplo, o tráfego aéreo. Então a gente teve aqui, se eu não me engano, no Chile, alguns anos atrás, na divisa entre o Chile e a Argentina, né, que teve uma influência no tráfego aéreo, porque né, essa poeira, essa cinza, ao entrar na turbina de um avião, ela vira quase que um cimento, né? Isso aconteceu também, se não me engano, na Noruega, né? Um vulcão lá na Noruega ou na Islândia, não lembro agora com certeza o lugar, mas é mais fácil ser na Islândia, que também a atividade vulcânica levou ao fechamento do tráfego aéreo na Europa. Os lapilis são aqueles fragmentos mais angulosos, né, arredondados, com um diâmetro de 2 milímetros até 50 milímetros, que são expelidos no estado sólido, ou plástico, ou seja, quase semifundido, e as bombas são aqueles materiais, então basicamente é uma classificação granulométrica, né, de 50 milímetros, né, até a 2 milímetros, então você tem aqui para cima, você tem as bombas, são fragmentos maiores, né, pesadas, né, geralmente adquirem o formato quando elas explodem, né, quando elas durante o seu trajeto no ar. De 50 a 2 você tem os lapilis, né, e menor que 2 milímetros, então você teria as chamadas cinzas. Tá? Então, basicamente, são esses produtos da atividade vulcânica extrusiva. Tá? Então, galera, só retornando aqui um pouquinho, só para dar um fechamento então nesse conteúdo, nós vimos os modos de ocorrência das rochas intrusivas e das rochas extrusivas. Os modos de ocorrência das rochas intrusivas, ou seja, aquelas que ocorrem dentro da crosta. Então, são basicamente divididas em dois grandes grupos, né? As estruturas que são concordantes com a rocha encaixante e aquelas estruturas que são discordantes das rochas encaixantes. Geralmente as discordantes são chamados sills e os discordantes são chamados de veios. Nesse intervalo a gente tem estruturas que são mais ou menos ali entre concordante e discordante, mas de uma maneira geral são concordantes, que são os facólitos, são os lapólitos, são os lopólitos. Então essas estruturas são as estruturas intrusivas, são aquelas que ocorrem dentro da crosta. Elas podem ser visíveis a partir do momento que a erosão atuar sobre essas rochas ou o tectonismo colocá-las na superfície, mas elas se formam dentro da crosta. Beleza? As estruturas das rochas extrusivas são das rochas que consolidam na superfície. A gente vê que a estrutura mais comum são os vulcões. Os vulcões têm os variados formatos, as mais variadas formas. A gente não vai se ater a um número muito grande de tipos de vulcões, de tipos de materiais que são expelidos pelos vulcões, mas basicamente a informação que seja mais importante seja que as estruturas vulcânicas, as estruturas extrusivas, elas se devem basicamente o formato, a sua posição, o formato dos vulcões, à viscosidade do magma. Então, magmas mais viscosos, ou seja, mais ricos em sílica, são mais pastosos, muitas vezes esse material não consegue chegar à superfície e ele, né, fica preso e pode dar ocorrência a erupções violentas. Já o material mais pobre em sílica, um magma mais basáltico, um magma mais ferromagnesiano, vai ser um magma menos viscoso, mais líquido, que vai escorrer mais fácil na superfície e vai sair
na cratera do vulcão e vai espalhar de uma maneira mais ou menos uniforme, muito parecido com os vulcões havaianos. Tá? E os diversos produtos, os lapilis, as bombas, as cinzas, né? Os tipos de erupção fissural, o central. Então, essas informações das rochas extrusivas, das estruturas das rochas extrusivas, são as mais importantes. Então, basicamente, a gente viu esses dois grupos, as estruturas das rochas intrusivas e as estruturas das rochas extrusivas. Beleza? Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vê um novo conteúdo. Um abraço a todos e até mais.